Queridos, deixa eu me apresentar antes da gente começar. Meu nome é Vinícius de Moraes, não é homenagem, é porque era para eu ter o nome do meu avô. O nome do meu avô era feio demais e minha avó não deixou. Pô, eu não vou falar. Outro dia eu falei que o nome do meu avô era feio, perguntaram para mim qual era, eu falei, tinha uma pessoa com nome lá. Então eu não vou falar para você qual era o nome do meu avô. O importante é que meu pai me chamou de Vinícius e pronto. Mas é um privilégio estar aqui com os irmãos. Sou de uma família de músicos, cresci no meio de música, cresci no meio de um ambiente de melodias, mas aos 18 anos Jesus me alcançou e a melodia hoje é só para Ele. Eu sei que você está aqui porque Jesus trouxe você, porque pela nossa força natural nós não conseguimos ir em lugar nenhum, mas você está aqui porque o Senhor trouxe você. Amém? Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, eu carrego sempre comigo alguns CDs, alguns materiais, DVDs de lugares onde eu ministro. E eu gravei meu segundo CD agora recentemente, dia 29 de julho, nós vamos gravar o primeiro DVD, junto com o Ludmila Ferber e talvez o David Keelan, está para confirmar. E o David Keelan regravou uma música que eu gravei, que era de um amigo nosso, e todo mundo acha que a música é minha, mas não é, que é a música Tu És Real. Mas ela acabou se tornando conhecida porque nas rádios, em alguns lugares do Brasil, toca a canção que eu gravei. E semana passada eu estive com ele e nós rolamos de rir dessa história. Mas estou me apresentando um pouquinho para os irmãos. Sou pastor na Luz para os Povos. Obrigado, mano. Sou pastor na Luz para os Povos no Vale dos Sonhos. Vale dos Sonhos é o último bairro, saindo para Anápolis, do lado esquerdo. Tem um arco na entrada assim. Eu me sinto um missionário no interior, porque tem um arco bem na entrada. E estou ali, tem 8 anos cuidando da igreja, sou líder de célula há 14 anos, cuido de gente há muito tempo. Então, assim, eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos aquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu quero que nessa manhã você seja impactado, que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Glória a Deus. Sou casado. Tenho uma filha de 1 ano, está vindo outra agora. Eu sou bom para fazer menina. É verdade, diz que Deus só manda homem para casa que precisa. É, porque eu tive 2 filhas já que eu perdi gêmeas, nasceram, mas não sobreviveram, nasceram antes do tempo. Depois veio a Amanda, agora está vindo mais uma que a gente não pôs nome ainda, mas é mulher também. Já sabe que é mulher. Diz que a gente só faz aquilo que a gente gosta, né? Isso é uma piadinha, só piada. Eu gostei muito do tema dos irmãos, quando a Cristiane, o Marlu, que são amigos de longa data, eu era para ter terminado a faculdade antes, mas por um projeto de Deus eu parei. Quando eu voltei na turma da Cristiane, e nós acabamos ficando do mesmo grupo, e acabamos fazendo um monte de apresentação junto, ralamos muito, encontramos muito, fizemos outros amigos, falamos muito de Jesus, a gente orava antes das apresentações, era engraçado aquilo. Mas foi bom ter conhecido os irmãos e bom poder conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. Amém? Eu tenho caminhado por muitos lugares e eu tenho visto que o maior problema que acontece nas igrejas hoje, até quando os irmãos colocaram o tema de Malaquias, capítulo 2, há pouco tempo, nós temos um grupo de igrejas que nós fazemos estudos como em igrejas tradicionais, igrejas presbiterianas, batistas, eles fazem estudos longos sobre alguns livros, e coincidentemente o estudo que nós estamos fazendo no mês de abril é o estudo sobre Malaquias. E foi muita coincidência, quando ela me mandou o texto eu comecei a rir, eu falei, Jesus, o que o senhor quer nisso? Mas essa semana orando por vocês, hoje de manhã orando por esse evento, porque sempre é uma loucura, uma correria, mas eu estava meditando sobre aquilo que a igreja tem perdido na terra nesses dias. Quando você vai estudar o livro de Malaquias, você vai ver que no capítulo 1, o problema maior que o povo estava enfrentando é que os sacerdotes haviam perdido a honra que eles ofereciam a Deus. E eles passavam a honrar mais as pessoas do que a Deus. Hoje as pessoas têm mais medo de gente do que de Deus. Isso é um problema. Muitos lugares onde eu vou, eu direto, dizem que os olhos do Senhor passam por toda a terra, mas os olhos do pastor eu acho que passam também. Os irmãos tentam esconder as coisas de mim, mas tudo vem à tona.
Há pouco tempo, um jovenzinho eu cerquei. Falei, cara, você está namorando? Não, não estou namorando não. No outro dia, eu estou andando numa das ruas do Guanabara, quando eu entro numa rua, esse rapazinho estava vindo andando de mão dada com a menina. E eu entrei com o carro, fiquei olhando pelo retrovisor, pensando, ele vai aparecer na esquina. Ele travou atrás, ele não virou a rua. E depois eu cheguei nele e falei, cara, você não precisa esconder nada. Porque era um menino que eu ganhei para Jesus quando ele tinha 7 anos. Hoje ele está com 16. E, então, assim, eu fico vendo as situações e eu vejo que a gente perde um monte de coisa ao longo da vida. Como o povo, nessa época de Malaquias, perdeu, porque eles ofereciam sacrifícios impuros, tinha fogo estranho no altar, e as pessoas ainda não entendiam o que realmente era para ser feito, os sacerdotes não entendiam. E eu vejo que as pessoas hoje têm muito medo de mim. Às vezes a pessoa fala assim, o pastor, chega, treme. Outro dia eu cheguei, o pessoal estava falando um assunto na roda, eu cheguei, a menina tremeu do meu lado. Eu falei, o que é isso, gente? Vocês estão falando de mim? Não, é porque o senhor não pode ouvir a conversa. Eu falei, rapaz, o que eu não posso ouvir que Jesus não está ouvindo? Então as pessoas perderam o temor de Deus. E eu sei que hoje é um tempo de você talvez trazer de volta alguma coisa que você perdeu. Talvez é o momento de você fazer um concerto com Deus que você precisa. Nós precisamos de concerto diário, afinal de contas, graças a Deus que a misericórdia de Deus se renovou essa manhã e você está vivo por causa disso. Porque se não existisse a misericórdia de Deus, nós estávamos fritos, acabados. Mas na nossa vida a gente perde muita oportunidade. Você escolheu estar aqui, você podia ter perdido esse congresso. Sabe, você está aqui para se santificar mais, para se apaixonar mais, para conhecer mais de Jesus, para mergulhar. Como é bom adorar, como é bom. Quando eu fui chegando, eu já senti o clima, já senti unção, já comecei a arrepiar. É bom demais, é muito gostoso, e isso que é importante. O importante é que Jesus está presente. Eu lembro que há anos atrás, quando eu converti, eu encontrei um pastor que foi conhecido, que cantou aquela música, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. O pastor Gerson Freire, a gente ficou conhecido há um tempo atrás, até escrevi para ele outro dia, ele respondeu. E eu nunca vou me esquecer que um dia ele desceu e estava uma unção poderosa, assim, só a gente mais velha, ele cantou grande, alto, tão alto, e virou uma choradeira no salão, porque todo mundo fica como criança aos pés do Senhor. Aí ele olhou para mim, ele era meio maluco, ele converteu olhando para um sanduíche. Então você já imagina que o cara não... Ele fumou maconha demais no passado. E ele olhou para mim e falou assim, o importante é que ele veio. Eu fiquei olhando para ele assim, ele falou assim, Jesus veio. Eu falei, glória a Deus. Então o importante é que Jesus está aqui. É isso que mais importa. Vocês acham bom, né? Sabe, tem muita coisa que a gente perde na vida, mas uma coisa você não pode perder. E eu vou chegar lá. Tem gente que perde namorado, tem gente que perde filho, como eu perdi. Tem gente que tem perdas dolorosas. Há pouco tempo eu fui chamado para testemunhar sobre essa história em Paraíso do Tocantins. E uma moça, sentada na primeira fileira, estava em depressão, porque ela já tinha 2 filhos e tinha perdido o terceiro. Quando eu contei minha história, aquela mulher chorava sem parar. Ela saiu da depressão, viajou, foi passear, mudou a vida da mulher completamente. Porque nós precisamos ser Bíblias ambulantes. Cindy Jacobs, em alguns livros, em alguns anos atrás, ela escreveu que 1 a cada 10 pessoas que você conhece vai ler a Bíblia. Eu tenho certeza que tem gente aqui que só leu a Bíblia hoje porque teve uma devocional antes, talvez, não sei. Sabe, nós precisamos nos apaixonar. E ela fala que 1 a cada 10 pessoas vai ler a Bíblia que você conhece. As outras 9 vão ver você. E você tem que ser uma Bíblia ambulante. A sua vida precisa falar o que a Bíblia diz. O seu testemunho precisa dizer o que a Bíblia é. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, existe uma perda que é muito dolorosa, que não é perda de namorado. Tem gente que está apaixonada aqui. Você tem certeza? Quem está apaixonado aí? Estou falando, não foi Deus que me revelou isso, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Outro dia, uma jovenzinha, o cara chegou nela e falou assim, estou perdidamente apaixonado por você. Ela olhou para ele, deu um sorrisinho de canto de boca e falou, cada um com seus problemas. É complicado isso. Então nós perdemos oportunidades. Às vezes perdemos a oportunidade de ficar calado. Quem já perdeu a oportunidade de ficar calado aqui?
Ai, Jesus. Eu fui pregar no carnaval, teve uma campa dentro da igreja. Os nossos jovens da igreja reuniram, puseram um monte de televisão de LED lá dentro, ligaram um PlayStation, fizeram uma madrugada toda fazendo bagunça, pula-pula. Falei, pula-pula para jovem. Vocês estão de brincadeira, vocês não tiveram infância. Mas eles puseram lá e brincaram e tal. Mas eu ri muito. Porque a hora que eu acabei de pregar uma palavra, fiz um apelo, umas 3 meninas vieram chorando para frente. Aí eu falei assim, gente, agora vai rolar a pizza, porque eu sabia, mas ninguém sabia, eu contei para todo mundo. Aí o pessoal, isso é segredo. Eu falei, não, gente, não é não. Não adiantava mais. Então a gente perde a oportunidade de ficar calado. Nós perdemos a juventude. Eu ainda me lembro quando eu fiz 18 anos, tem 4 anos isso, né? Eu sei que você tem certeza disso. Então a gente perde a juventude, perde cabelo. Tem gente que tinha muito mais cabelo, tem menos hoje. Verdade. Tem gente que perde amigo. Eu me lembro quando eu converti, eu perdi tanto amigo, eu perdi tantas pessoas, que eu comecei a falar de Jesus e falei, esse cara ficou doido, velho. Agora entregou a vida para Jesus, ele disse que é crente aí, ficou doido. E eu falei para os caras, se vocês quiserem estar comigo, eu agora tenho Jesus, eu não faço as coisas que eu fazia, e vocês vão me achar lá na igreja. E os amigos sumiram de mim. Tá certo que depois de um tempo, alguns já me procuraram pedindo ajuda. Sempre tem problema no casamento, tem problema em alguma área. Eu vou fazer 11 anos de casado agora. E as pessoas me procuram sempre. A gente perde peso. Quem já perdeu peso aqui? Quem já perdeu dinheiro aqui? Ai, Jesus. Tem gente que perde o gosto pelas coisas. Minha esposa, há pouco tempo, ela me lembrou uma história, eu gostei muito. Minha mãe, ela teve um tratamento de câncer que ela fez, ela teve que tomar uma medicação que roubava o paladar dela. Um dos sintomas daquele medicamento era a pessoa não ter mais paladar. Ela punha sal na boca, ela não sentia quase nada. Então a gente pode perder isso também. A morte de uma pessoa que você ama pode interromper, talvez, um projeto de anos. Mas existe algo que você não pode perder na sua vida, e é isso que eu quero falar com você essa manhã, que é a sua pureza. Se você perder a sua pureza, você perdeu tudo. Nós temos que ser puros. Essa semana, eu ando com uma banda hoje, que o baterista, ele parou de tocar há um tempo, ele voltou recentemente, é o filho do nosso apóstolo. Ele é um dos melhores bateristas que eu já vi tocar. Ele é um monstro, ele tem muito swing, toca demais. Ele fez 30 anos de aula, ele está com 40 e poucos hoje. Eu sou o mais novo da banda, que tem 22, né? Brincadeira. Mas a turma é tudo acima de 40. Até outro dia nós ministramos no acampamento e o pau quebrou, rock and roll. Aí o cara olhou para nós e falou, não, velho, vocês arrebentaram. O cara, pô, obrigado. Só os tiozão, velho. Olha pro cara assim. Legal. O cara acabou com a gente. Tá bom. O meu baixista, ele era do Koinonia. Alguém conheceu o Koinonia aqui? E o guitarrista é o cara que produziu o meu segundo CD agora, já tocou com todo mundo que você imaginar. Essas bandas famosas já tentaram levar ele. Graças a Deus ele é crente, ele não foi. Mas nós não podemos perder a nossa pureza. Porque quanto mais puro eu for, mais parecido com Jesus eu fico. Eu estou te contando isso porque essa semana, esses caras são muito brincalhões e muito corneteiros. E eu sou meio pateta. Assim, às vezes eles fazem umas piadas, uns negócios que eu não entendo. Eles ficam assim, o cara é puro demais. Irmãos, eu prefiro ser assim do que ser malicioso. Eu fui pregar no setor Bela Vista, no colégio Pré-Veste, outro dia, para 250 adolescentes. Dentre esses 250, uns 3 ou 4 eram crentes. O resto, tudo perdido. Aí eu comecei a contar um pouco da minha história. Eu falei, gente, eu casei virgem, com 22 anos. As meninas fizeram assim... Porque não é comum. Há pouco tempo, eu queria ter trazido essa carta, eu procurei e não achei. Uma moça escreveu uma carta falando que um cara roubou a pureza dela. E o cara foi seduzindo ela até que levou ela para a cama e durante anos, dentro da igreja, escondeu aquilo. Durante muito tempo. E todo mundo falava para ela, ele não vai casar com você. Não, mas ele prometeu que vai casar comigo. E passou um tempo, aquele cara se casou com outra mulher e ela ficou lá na igreja, destruída. Ela mudou de igreja porque ela não aguentava olhar para a cara das pessoas, porque todo mundo avisou para ela. Então perder a pureza é algo muito difícil, porque quanto mais malicioso, mais maldoso eu for, mais cheio de ódio, de rancor, de falta de perdão, mais parecido com Satanás eu fico.
Um homem orgulhoso que foi lançado do céu e que está tentando levar pessoas para o inferno. E eu sei que você está aqui porque você quer resgatar e você quer manter a chama acesa que não pode apagar. Eu me lembro quando eu voltei do meu encontro com Deus, que foi um marco que mudou a minha vida completamente, uma pessoa olhou para mim e falou assim, não, isso aí é fogo de palha, daqui a pouco isso apaga. Falei, irmãos, eu não sei que fogo é esse, não, porque eu me apaixono por Jesus cada dia mais. Eu lembro quando eu enterrei minha segunda filha, o pessoal falou assim, esse cara vai surtar agora. Eu cheguei na beira da cova, assim, não tinha o que fazer, tudo que a gente podia fazer a gente tinha feito, estava no hospital, o melhor hospital de Goiânia e tal. Eu levantei a mão para o céu e cantei, te louvarei, não importam as circunstâncias, porque uma coisa é dizer, outra coisa é viver. E muitas pessoas hoje me procuram para eu falar dessa história. Então eu falo para o Senhor, Senhor, não deixa eu perder a pureza, não deixa eu perder a simplicidade. Tem uma secretária da escola, do Colégio Querigma, na Luz para os Povos 7, que toda vez que ela me vê, ela me abraça, fala assim, menino, eu gosto demais de você. Menino, tá vendo? Tá vendo que eu não sou tão velho? Aí ela fala, menino, eu gosto demais de você. Não perde isso, não. Eu falei, não perde isso o quê? Ela falou, não, se daqui 10 anos você não tiver essa simplicidade de abraçar todo mundo, brincar com todo mundo, você vai perder tudo. Eu falei, não, pode deixar que a dica está guardada aqui. Ó. Porque nós corremos esse risco. Eu conheço pessoas que perderam a simplicidade, perderam a pureza e se perderam. Então eu estou aqui essa manhã para dizer para você, que se hoje é dia de você consertar, você resgatar coisas que você perdeu, hoje você vai desenterrar coisa que talvez você enterrou. Talento é para ser multiplicado, não é para ser enterrado na terra. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5. Obrigado pela água, obrigado pelo suco. O suco é de quê, gente? Maracujá. Se eu tomar isso aqui, eu durmo, gente. Eu sou agitado demais, obrigado. Obrigado, não, tá ótimo, não precisa não. Preocupa não, Marlu. Marlu já saiu correndo. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Pois é, foi buscar outra coisa, né? É demais. Esses meninos são espertos e eficientes demais. Para com isso, gente. 1 Timóteo 5, 22. Esse é um dos textos que mais me marca. Porque eu já vi muita pessoa ser consagrada antes da hora. Eu lembro que o dia que eu fui consagrado, pastor, um outro casal, obrigado, pastor, um outro casal foi consagrado junto conosco. E esse casal, eu nunca vou me esquecer, a esposa do cara não estava pronta. A mulher já fez um inferno no ministério do cara. Então, por isso que a Bíblia diz que você não pode consagrar neófito, a pessoa nova, a pessoa que já não seja. Porque, na realidade, quando uma pessoa é consagrada pastor, ela já é. Não adianta nada fazer como em algumas igrejas, o pessoal erra muito nisso. Pega uma pessoa e fala, não, agora é pastor. Parece que jogou um pozinho mágico na pessoa. E não é assim. Nós só recebemos um título daquilo que nós já somos. Então isso é bem complicado. 1 Timóteo 5, 22 diz assim, a ninguém imponhas as mãos precipitadamente, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Curva a sua cabeça, vamos orar rapidinho. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por essa manhã, nós queremos te agradar com a nossa vida, te agradar com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Em nome de Jesus, vem nos lavar com teu sangue. E vem, Senhor, sobre nós com tua voz poderosa, que não seja eu que fale, mas a tua boca que fale, cada jovem, cada pessoa que está aqui. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada adorador que está aqui. A tua palavra diz que o Senhor procura adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. O Senhor não procura adoração, o Senhor procura adorador. Por isso eu sei que o Senhor está orando para o coração de cada um aqui. Eu te agradeço, Pai, por cada um que aceitou esse desafio de estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. Pureza não é só sexual. Nós estamos vivendo num mundo pornográfico, né? Tudo é muito pornô. Tudo é muito explícito. Tudo é muito exposto na televisão o tempo todo. Exposto nos caras. Os caras são brincadeira, velho. Agora eu quero um Big Mac. Brincadeira, brincadeira. Isso foi um pastor amigo meu, chegou na igreja em Brasília, o cara falou assim, pastor, o que o senhor precisa? Qualquer coisa. Ele falou assim, eu quero um Big Mac, mas a promoção completa. Deu 5 minutos, o cara chegou com o negócio. Cara, para com isso. Então, pureza não é algo só na área carnal.
Pureza é muito maior do que isso. Nós precisamos ser puros como crianças. Diz uma historinha, uma fábula, que um dia um menino de 2 anos virou para a menininha de 2 anos e falou assim: você é menino ou menina? Aí a menina falou: não sei. Aí ele puxou a fralda dela: ah, você é menina. Todo mundo ficou escandalizado. Como é que você sabe? Eu falei: o sapato dela é rosa. Ele olhou dentro da fralda para o pé dela. O problema é que a gente só pensa em besteira. Na hora que eu falei, você deve ter pensado. Irmãos, nós não podemos perder a pureza de mente. Nós não podemos perder a pureza nas atitudes. E é muito fácil perder a pureza. Basta você não fazer nada na igreja para você se sujar. Quer ver um exemplo disso? Nós somos como uma casa. Nós somos a morada do Espírito Santo hoje. Amém? Mas nós precisamos entender que na nossa casa, uma vez eu viajei com a minha esposa, nós tiramos 7 dias de viagem. Foi a única férias que eu tive na minha vida. E eu quero ter outras como essa. Mas nós fomos fazer uma viagem, nós lacramos a nossa casa por 7 dias. Eu pus até pano nas janelas para não entrar pó. Gente, quando eu cheguei, parecia que tinha descarregado um caminhão de terra dentro da minha casa. E eu aprendi que ninguém manda sujar a minha casa, ela suja por si só. Nós nos sujamos quando nós não fazemos nada na casa do Senhor. Todos nós precisamos nos envolver com alguma coisa na casa do Senhor. Nós precisamos ser ativos, nós precisamos multiplicar talentos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a obra. E fazer a obra para uns, às vezes é cuidar do som, fazer a obra às vezes para outro é cuidar da parte de projeção, porque se isso não funciona também, eu não sei como é o pastor de vocês, mas eu fico doido. Às vezes eu estou ministrando louvor e eu olho para trás, a letra ainda não está lá. Eu fico agoniado. E eu olho para o cara da mesa assim, os meus olhos ficam igual a de Jesus, como chama de fogo. Eu olho para o cara e falo: não é possível. Porque todos nós temos uma função. Outro dia, um rapazinho, né, falou: pastor, de hoje em diante eu sou o servidor de água aqui da igreja. Eu falei: tá bom. É o irmão Agüero. Tá bom. Todo mundo tem que se sentir útil na casa do Senhor, senão nós não crescemos. Tem gente que começa a se sentir inútil, fica: estou tão desanimado. Pastor quase não ouve isso. Eu estou querendo comprar uma taser lá para a igreja. Quando o cara falar que está desanimado, eu dou um choque nele para ver se ele acorda. Sabe? Nós precisamos buscar o Senhor. Gente, é intensamente. Se você parar para pensar, se você somar o tempo que você dorme, o tempo que você trabalha, sempre sobra tempo que ou você gasta com Deus ou você gasta com qualquer coisa. Nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor e perguntar para Ele: Senhor, eu tenho gastado meu tempo com o Senhor como eu devo gastar? Sabe, tem gente que perde tempo demais. Tem gente que perde tempo, às vezes, na televisão, só mudando canal. O homem é muito cheio disso. Eu tenho essas manias, às vezes. Quando eu estou cansado, eu fico assim, ó. Minha esposa do tipo falou: o que você está assistindo? Eu falei: nada. Estou mudando canal. Não tem nada que presta, essa é mania de homem. Agora, mulher não, mulher é focada. Ela põe no programa, se você mudar, diz que todo mundo tem uma loucura, né? Eu descobri que até minha avó é doida outro dia. Até minha avó é maluca. Eu nunca imaginava isso. Minha avó gosta demais de novela. E uma pessoa falou assim: se você mudar o canal, sua avó dá uma voadeira no você. Minha avó tem 87 anos, gente. E eu, escondido, peguei o controle da TV, fui lá e mudei. Quando eu mudei o canal, cara, a véia levantou na velocidade. Eu falei: normalmente ela não levanta nessa velocidade, não. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus nesse ponto. Qualquer coisa que tenta te afastar de Jesus, você tem que ser radical. Uma semana antes de eu me casar, eu visitava médico, eu era representante de medicamento. Uma semana antes de eu me casar, eu fui visitar uma cidade do interior. Quem conhece Catalão aqui? Oh, terra boa. Fui visitar Catalão. E tinha uma secretária do médico lá. Aí a minha aliança tinha acabado de ser polida, né? Estava bem brilhante, eu dando tchau para todo mundo com a mão direita assim, para todo mundo ver, né? Que estava bonito. Aí a menina olhou para mim e falou assim: nossa, você tá noivo? Eu falei: tô. Vou casar semana que vem. Aí ela: então vamos fazer uma despedida de solteiro? Gente, eu morro de raiva disso. Eu não aceito cantada de mulher, porque eu tenho uma mulher para me cantar, pelo amor de Deus. Eu falei para ela assim: você quer despedir do olho ou do dente? Que eu vou sentar a mão na sua cara. Você está rindo que não foi você. Que eu fiquei com tanto ódio da situação.
Aí ela, que isso? Falei para ela assim, deixa eu te explicar duas coisas. Primeiro, eu tenho um noivo. O meu noivo é Jesus. Minha esposa pode não estar vendo, mas ele está me vendo aqui. Segundo, eu tenho uma noiva que está me esperando. É virgem e eu também. E eu vou me entregar só para ela. E eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher, ela foi regalando o olho. Quando eu terminei de falar, ela estava sem ar, a lágrima escorreu, ela falou, eu sou desviada. Eu falei, gente, eu queria pegar qualquer coisa e jogar nela. Porque, gente, com desviado eu não tenho misericórdia nenhuma. Às vezes falta em mim, eu estou confessando um pecado para os irmãos. Me falta misericórdia, às vezes, com desviado. Porque o desviado, para mim, ele é o sem vergonha. Ele conhece, mas ele não quer viver. Eu me apaixonei por Jesus de verdade, então eu não aceito meio termo. Outro dia um bêbado chegou e falou, eu conheço a Bíblia. Eu falei, conhece nada. Conhecer não é praticar, você não pratica nada. Aí ele, o que a Bíblia diz que eu sou? Eu falei, você não vai querer saber. Não, o que a Bíblia diz que eu sou? Eu falei, a Bíblia diz que você é a porca lavada que voltou para a lama depois que foi lavada. Aí ele, nossa, forte, hein? Eu falei, mas você não conhece a Bíblia? Aí ele falou assim, tem mais coisa que a Bíblia diz sobre mim? Eu falei, tem, você não vai querer saber não. Ele falou, pode falar. Eu falei assim, a Bíblia também compara você a uma cadela que vomitou e depois comeu vômito. Aí ele falou assim, não, tá bom, não precisa saber mais nada não. Então, irmãos, você precisa ser radical contra aquilo que tenta roubar a sua pureza. Tem gente que vai sair daqui, vai fazer um concerto com Deus, vai acertar a vida, mas vai voltar lá para fora, o mundo está igual, você está diferente. Mas você precisa contagiar a multidão, e não a multidão influenciar você. Você é como um barco, você está na água, mas a água não pode estar em você, senão você afunda. Você está no mundo, mas o mundo não pode estar em você. Existe um perigo hoje do mundo entrar na igreja, e a gente vive contornando, tentando não deixar acontecer. Eu tenho um discípulo que ele é profeta, ele é meio maluco. Qualquer coisa que ele vê que vai ser coisa ruim para a igreja, ele fica louco. Ele fica louco, ele fica me cercando. Ele parece um pintinho que está cercando a galinha. Assim. Ele fica me cercando para falar alguma coisa para mim. Eu falei para ele outro dia, falei, cara, calma. O que Jesus falar, a gente vai fazer. O que ele não falar, a gente não vai fazer. Eu falei, não, então tá bom. Então nós não podemos deixar nada roubar a nossa pureza. Em Mateus 21, nós não vamos abrir esse texto, nós vamos abrir outro. Tem a história, não sei se você lembra que Jesus chega no templo e está tendo comércio dentro do templo. E Jesus chega chutando tudo. Chuta a barraca, sai chicotada em todo mundo. Sabe por que aquilo? Todo mundo fica assim, não, é porque não pode vender nada dentro do templo. Tem nada a ver. Anás tinha um bazar naquela época que as pessoas chegavam para oferecer um animal como sacrifício. E o animal que ia ser entregue não podia ter defeito. Então Anás falava para o povo assim, ó, você vai oferecer o sacrifício, mas esse animal seu está com defeito. Aqui o defeito, ó. Aí o cara, mas como é que eu faço? Não, eu tenho outro animal para te vender. Toma, me paga. Pegava o dinheiro e guardava. Pegava o animal dele com defeito e punha lá. Chegava outra pessoa, ele vendia o animal do outro para a pessoa. Havia impureza dentro do templo, por isso que Jesus não aceitou. Havia uma impureza dentro daquele povo, e Jesus não deixou aquilo entrar na casa. Ele chutou tudo, ele falou, a casa do meu pai não. Por isso que nós não podemos deixar a impureza entrar em nós, porque hoje nós somos a habitação do Senhor. E se Ele habita em nós, não pode haver nada impuro. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então isso é sério demais. E ao meditar nessa palavra, eu começo a pensar que é só ficar quietinho que a sujeira vem. Eu não faço nada, a sujeira vem. Então eu preciso querer limpar todos os dias aquilo que está sujo. Amém, irmãos? Tem área na sua vida que só você e Jesus conhecem. Tem área na sua vida que talvez você nem conhece, mas Jesus conhece o seu coração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então nós temos que entender que a nossa vida vai ser uma vida diária de luta, uma vida de cruz. Eu preciso tomar minha cruz e seguir Jesus. Eu gosto muito de uma história, gosto muito de fábula, eu leio muito, e eu amo uma história de que um dia um cara chegou numa loja de cruzes, com a cruz dele, falou para o dono da loja de cruzes, falou assim, olha, eu quero trocar essa cruz aqui, essa aqui está pesada demais. Aí o homem falou, tudo bem, encosta a sua aí e pode procurar aí. E ele foi andando. Pegou uma, nossa, essa é pesada demais. Pegou outra, não, essa aqui é muito levinha. E foi. Depois de 6 horas, procurando, bagunçando tudo, o homem falou assim, o dono da loja, e aí, decidiu? Ah, acho que eu vou ficar com essa aqui mesmo. Aí o cara, quanto que é essa? Falou, nada, essa aí é a sua. Cada um de nós tem a cruz que tem que tomar. Eu não sei qual a luta que você passa, eu não sei o que você passa na faculdade ou na escola, seja onde for, mas o importante é que você tem que permanecer cristão. A coisa que eu mais recebi
Logo que eu me converti, foi proposta para voltar para o mundo. Irmãos, as minhas propostas são respondidas igual eu respondi para aquela moça lá em Catalão. Sabe por quê? Porque eu não quero perder nada que Jesus tem para mim. Então nós não podemos nos deixar contaminar. Abra sua Bíblia em João 13. Nós vamos entrar no texto principal. Quanto tempo eu tenho, gente? 1h30? Da agora para o final, 1h30? Joia. Eu vou terminar antes disso. Fica tranquilo. Outro dia eu recebi um papel de um pastor assim. Não lembro onde foi. Lembro. O pastor escreveu assim: você tem 47 minutos e 37 segundos. Pôs até o segundo no papel. Tem gente que põe o Espírito Santo dentro da caixinha, né? Mas, tudo tem ordem. Glória a Deus por isso. Eu mesmo gosto de começar as coisas no horário e terminar no horário. João 13, a partir do verso 1. Quem encontrou o texto, diga amém. João capítulo 13, a partir do versículo 1. Este um dos textos mais belos da Bíblia, em que Jesus surpreende todo mundo. João 13, a partir do verso 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço agora, você não entende, mas vocês vão saber depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Disse Pedro: então lava, Senhor, não só os meus pés, mas as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no todo mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Nos dias de Jesus, as pessoas costumavam fazer as refeições deitadas ao redor de uma mesa. As mesas eram redondas e as pessoas deitavam. Então eu fico imaginando que se um cara caminhasse e pisasse no esterco de algum animal e pusesse o pezinho na cara do outro na hora que deitasse de ladinho, quem estava comendo ia sentir o cheirinho do estrume na hora de comer, né? Então algumas pessoas passavam por maus bocados. Mas as pessoas caminhavam por ruas poeirentas. O Íris ainda não estava lá naquela época para asfaltar a rua. Então, eles passavam por ruas poeirentas e chegavam com os pés sujos. Mas o povo tomava banho, né? Todo mundo toma banho antes de ir para a festa, né? Então, sempre que iam para um banquete, tomava-se o banho, só que as pessoas iam caminhando. Ninguém tinha carro, ninguém tinha... Tinha uns carros, mas eram carros com cavalos, mas a maioria das pessoas iam a pé. E ainda que tivesse se lavado, os pés ainda estavam sujos. E Jesus chega para eles e fala: eu vou lavar os pés de vocês. Eu vejo que todas as vezes que eu vou para a presença do Senhor, o Senhor quer lavar os nossos pés. Para quê? Para que nós estejamos prontos para cear com Ele. Eu tenho encontrado pastores mais velhos nos lugares que eu... Outro dia eu fui pregar no mesmo evento em que um pastor cabecinha branca, de 89 anos, foi pregar. Pastor do Rio de Janeiro. Ele olhou para mim, me abraçou, eu sou sorridente, eu fui chegando sorrindo, ele me abraçou. Que sorriso bonito, menino. A primeira coisa que ele falou para mim depois disso: Jesus está voltando. Fala isso para todo mundo. Um homem que entende a Bíblia assim, loucamente, nunca vi aquilo. Ele falou: Jesus está voltando, fala para todo mundo. Nós precisamos estar prontos para a volta do Senhor. Já imaginou, nós estamos aqui no acampamento adorando e cai os instrumentos tudo no chão, e começa, baqueta voa, e você vai encontrar com Jesus nos ares? Esse é meu sonho, gente. Eu já falei, gente, o dia que Jesus me levar, pode ficar com os meus violões, pode ficar com o carro. Aí o cara falou assim: pode deixar que eu vou ficar. Eu falei: vai lá, velho. Eu não. Tô fora. Tô fora. Então Jesus disse para Pedro: quem já tomou banho não necessita, ele necessita apenas que lave os pés. Ele não necessita mais lavar. Ele diz para Pedro: por quê? Porque nós já entregamos a vida para Jesus. Tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus ainda? Só para eu saber? Está aqui só de
Você caiu de paraquedas aqui, o senhor? Ah, tá bom. Seja bem-vindo, tá? No final vai ter uma oportunidade só para o senhor aqui. Nós precisamos entender que quando nós entregamos a vida para o Senhor nos lava com o sangue dele. O serviço que Jesus fez na terra já cumpriu. Tem gente que assim, Jesus, vem, entra na minha casa, vem lá, vem mudar. Tudo bem, Jesus já fez. A gente canta querendo que o Senhor faça mais. Só que Jesus já fez o que ele tinha que fazer na cruz. Agora nós temos que tomar posse daquilo que ele fez. Eu preciso tomar posse de libertação, eu preciso tomar posse de cura, eu preciso ir buscando e orando diariamente. Como Paulo diz para a igreja de Tessalônica, orando sem cessar. Eu preciso entender isso. Então a nossa caminhada vai nos sujando. Eu me lembro que algumas vezes eu ia para a faculdade e eu via professor falando besteira, e aquilo me deixava mal. Eu chegava em casa falando, Senhor, me lava com o teu sangue. Eu estava batendo naquele professor, ainda bem que eu não fiz isso. Porque não adianta. Eu lembro que eu ia para a última reunião que eu participei de empresa. O pessoal, agora nós vamos dançar forró. E uma banda de forró começou a tocar. Eu fui afastando assim, encostei na parede. Aí a menina virou para mim e falou, vamos dançar. Ela pegou minha mão assim. Aí eu falei para ela assim, você está ficando doido? Ai, mesmo, você não gosta, né? Saiu. Sabe, eu não posso deixar as coisas do mundo me contaminarem. Eu não posso deixar os meus hábitos me contaminarem. Eu vejo em alguns lugares, que às vezes eu vou ministrar para ministros, para músicos, o maior problema hoje é que as pessoas acham, não, nós estamos à moda, não tem nada a ver. E tudo que a pessoa fala não tem nada a ver, sempre tem algo a ver. Tem nada a ver. Ah, não, o que tem problema? Outro dia perguntaram para mim, mas você não ouve música secular? Eu falei, há quase 15 anos. Mas como assim? Tocou uma música lá, tal do Lepo, não sei o quê. Que coisa besta é essa aí? O cara falou, não, essa música está tocando em todo lugar, que mundo que você vive? Eu falei para ele assim, eu me lembrei do filme do ET. Que toda vez que eu olho para o céu, eu falo, minha casa, a minha casa é lá, eu não sou daqui não. Eu estou aqui só de passagem. Amém, irmãos? Faça igual o ET. A minha casa é lá. Então não adianta. Quanto mais eu me consagro, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu conserto, mais parecido com Jesus eu fico e mais limpo eu vou ficando. Só que quanto menos eu oro, menos eu jejuo, menos eu faço as coisas, mais maculado eu vou ficando. Eu vou ficando sujo. O mundo nos suja. Eu lembro que um dia eu fui no aniversário na casa da minha avó ainda era viva, minha avó, mãe do meu pai, e nós reunimos lá, e o pessoal, eles pararam de contar piada suja quando eu estou perto, mas volta e meia alguém solta alguma coisa, porque eles estão lá no meio. Aí eles soltaram o negócio, eu me senti tão mal, minha esposa já olhou para mim, já fez aquele olhar de vamos embora, e na hora eu já aceitei e sumi. Falei, aqui não é lugar para mim nesse momento. Aí eu convido eles para ir na igreja, eles não vão. Então eles sabem, no fundo, eles sabem o que é bom para eles, mas eles não querem viver. Então, se eu quero experimentar de uma renovação radical, eu preciso ser honesto. Honesto ao ponto, ontem eu estava à noite ministrando um acampamento, e eu disse isso para o pessoal, eu falei assim, olha, nós precisamos aprender que nós, cristãos, nós temos oportunidades na vida que nós não podemos perder. Outro dia um jovem chegou em mim e o Senhor falou, na madrugada Deus me deu um sonho que a namorada dele estava grávida. O jovem chegou e falou, pastor, eu preciso muito falar com você. Eu falei, você vai ser papai? Aí ele começou a chorar e tremer, falou, como é que o senhor sabe? Quem te contou? Eu falei, quem me contou já sabe. E viu inclusive o dia que você fez a besteira. Aí ele assustou assim. Eu falei para ele assim, eu estou muito triste, que agora eu vou ter que fazer um casamento de feto e não de fato, né? Mas eu estou muito feliz porque eu estou ganhando uma ovelhinha nova. Aí a família desabou a chorar, estava todo mundo reunido. Porque, gente, não adianta. As pessoas hoje elas querem confessar o pecado para a gente, não a tentação. Outro dia um jovem falou para mim, pastor, se o senhor não der um jeito em mim, eu vou pegar minha namorada hoje, o de hoje não passa. Eu falei, então vem cá que eu vou pegar você. Eu pus ele dentro da minha sala, falei, cara, nós vamos morar aqui até essa praga que está no seio sair, essa vontade louca. Aí eu orei com ele, chorei junto com ele, ele começou a chorar, cara, é difícil, eu vim do mundo, eu falei, eu também. Aí nós começamos a conversar, porque, gente, não adianta.
Tem gente que vem para confessar quando... Tem gente que não pede conselho para a gente. Aí quando o trem dá errado, chama o pastor. Não é possível. Por que não conversou antes? Tem gente que faz a besteira, aí depois vem confessar o pecado. Aprenda a confessar a tentação. Aprenda a consertar antes do pecado ser consumado. E vai te ajudar muito. Está entendendo o que eu estou falando? Toda vez que eu olho para essa história aqui, eu fico pensando, nós vamos caminhando, já viu que você vai... Tem gente que... Tem um homem que às vezes nunca lavou o tênis na vida, né? Mas eu falo porque eu tenho o hábito de lavar, mas às vezes eu esqueço. Mas nós temos que ir lavando os nossos pés ao longo da caminhada. Mas quem pode lavar os nossos pés espiritualmente falando é só o Senhor. Por isso que Jesus fez isso com os discípulos, para ficar uma prova para nós de que dia a dia nós precisamos entender. Você não come todo dia? Você não tem que comer todos os dias para viver? Você precisa se lavar diante do Senhor todos os dias. Eu me lembro só do salmista dizendo, expurga-me dos pecados que eu não me lembro. Tem coisa que você vai fazendo e aquilo vira um hábito. Tem hábito ruim que vira pecado. A pessoa começa a fazer tanto que vira pecado. E eu não posso deixar isso entrar em mim. Então, antes de fazer qualquer coisa errada, eu preciso pedir ajuda. Amém? Você tem que pegar a mão do seu pastor, pôr na sua cabeça e fazer igual os cegos lá que chegaram na casa onde Jesus estava. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala, pastor, ora comigo, eu vou errar, eu vou fazer besteira. Outro dia, já aconteceu comigo 2 vezes. Eu tive que fazer outro casamento de feto e não de fato. Entendeu o trocadilho, né? Gente, cada dia que passa está acontecendo mais. Pior foi uma jovenzinha que virou para mim outro dia e falou assim, eu não vou engravidar nunca, eu sei como abortar. Gente, aquilo me chocou tanto, a menina tem 14 anos. Aquilo me chocou de um jeito, eu falei, rapaz, o povo perdeu o temor de Deus. As pessoas não têm mais temor. Então Jesus é o caminho, eu preciso andar nele. Se eu quero manter os meus pés limpos, eu preciso andar nele. Se eu me desviar e pisar fora desse caminho, eu sujei meu pé. E Jesus, o caminho é uma pessoa, não é uma estrada. A gente está acostumado com caminho, o trecho, não. Caminho é uma pessoa. O que nos leva para o céu é o Senhor. O que nos mantém puros é o Senhor. Então eu quero falar de algumas coisas de como você lavar os seus pés. Eu já estou caminhando para o final, para nós orarmos e adorarmos mais um pouquinho. Primeiro, se rendendo a Jesus, dizendo para o Senhor, Senhor, pequei, eu sujei meu pé ali, ó. O Senhor sabe, eu fui lá, ó. Eu conheci um cara que estava desviado, ele disse que um dia ele estava dentro da boate, ele está lá dançando e o Senhor falou para ele assim, o que você está fazendo aqui? Aí ele olhou para o lado para ver se alguém estava falando com ele. Aí ele continuou dançando, o Senhor falou de novo para ele, o que você está fazendo aqui que não é seu lugar? Ele desabou a chorar dentro da boate. As meninas falaram, cara, esse cara usou droga demais hoje, ele está doido. Porque o Senhor nos cerca em qualquer lugar. Tem gente que tenta fugir de Deus, mas nós precisamos nos render totalmente. Um filho de um pastor há pouco tempo, ele falou assim, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de ser pastor, eu quero é farra, eu quero ir para noitada, eu quero me acabar, então eu vou mudar para os Estados Unidos. E ele começou a pôr na cabeça do pai dele, pai, me manda para o seminário nos Estados Unidos, para o seminário, enganando o pai. Aí o pai dele chorando um dia, falou, Deus mandou eu te mandar para os Estados Unidos. Aí ele sabia que eu ia poder fazer o que eu quisesse, beleza. Chegou o dia de ir, estava a família tudo chorando, despedindo, e ele chorando, graças a Deus, nunca mais vou ver esse povo. Pensou, vou me perder, vou me acabar lá. Chegou nos Estados Unidos, foi morar numa república, que lá você tem que trabalhar para morar, e você mora com mais 1 ou 2 pessoas no quarto. No caso dele, era uma pessoa. E ele chegou, falou, vou tomar um banho, vou cair na night, nos States. Ficou doido. Aí tomou banho, a hora que ele está quase saindo do banho, ele ouve um grito assim, dentro do quarto. Glória a Deus! Obrigado, Jesus, que eu vim parar nos Estados Unidos. Eu falei, ih, bicho, meu colega de quarto é crente. Vou vazar dele, vou sair fora. Aí ele foi, tudo bem, cumprimentou o cara. E o cara foi chegando perto dele, ele foi meio tirando a toalha assim para trocar de roupa. O cara virou para ele e falou assim, Jesus me mandou para essa terra. E ele me falou que o cara que ia ficar comigo no quarto queria desviar. Eu estou na sua cola. Você não vai largar Jesus por nada. Hoje esse cara, que era um jovem na época, é um dos pastores na igreja do pastor Jorge Linhares, em Belo Horizonte. Igreja Batista Getsemane. Então, irmãos,
Você precisa se render, dizer para Jesus: Senhor, eu perdi minha pureza. Aonde foi que eu perdi? Aonde foi que eu me perdi? Se alguém roubou minha pureza, Senhor, eu quero a minha pureza de volta. Eu conheci uma mulher que hoje ela é mãe já é quase vó, e ela conta o testemunho dela, o testemunho da uma pastora hoje, muito bonito o testemunho. O pai dela abusou dela dos 10 anos aos 16. Com 16 anos ela engravidou do próprio pai. E ela se sentia tão suja que ela ficou revoltada, ela abortou e ela sumiu. E um dia a mãe dela matou o pai, porque o pai fazia isso com elas, e ela sumiu antes do tempo dele fazer o mesmo com a irmã dela. Sumiu, desapareceu no mapa. Só que Jesus encontrou ela no meio do caminho. E o Senhor falou para ela: eu vou restaurar a sua pureza, eu vou restaurar tudo que te roubaram. E ela ficava assim: mas essa palavra, como é que o Senhor vai fazer isso? E ela conheceu um homem, que ela achou um homem lindo. Ela falou: nossa, esse cara é bonito demais. E conheceu ele na igreja, tinha acabado de chegar de uma viagem missionária. E aquele homem olhou para ela e se apaixonou. E no final da ministração, aquele homem olhou para ela, eles estavam vendo a ministração, ele chegou do lado dela e falou para ela assim: Deus falou para mim que você é a minha esposa. Aí ela ficou assim: mas como assim? Só te achei bonito, que história de esposa. Aí ela pensou, né? Aí ele falou para ela assim: eu vou me casar com você. E Deus me falou que eu preciso me guardar para você. Eu tenho 23 anos, eu sou virgem e eu sou seu. Aquela mulher desmontou. Ela descadeirou. Ela falou: que isso? A proposta é essa. Ele falou assim: eu quero casar é rápido. Eu já tenho casa, eu tenho emprego, então casa comigo. Aí ela: tá, deixa eu só falar com alguém aqui. Ela ficou assim, ela não tinha pai mais, né? Ela falou: vou falar com quem? Aí ela conversou com o pastor falou: não, é benção, acho que vocês devem casar sim. No dia da lua de mel dela, ela disse que sentiu como se fosse a primeira vez na vida dela, porque o Senhor restaurou tudo. Ela falou assim: gente, eu me senti uma mulher virgem de novo, porque eu estava tão pura, tão pronta, eu sabia. E eu olhava para o meu marido e pensava assim: pô, o cara é virgem, eu já aprontei tanto. E ela tinha ido para o mundo, se acabado. Mas o Senhor restaurou tudo, porque Ele restaura tudo que está estragado. Jesus tem essa capacidade, e nós precisamos crer nisso. Então se renda a Jesus. Segunda coisa que você precisa fazer para lavar o seu pé: se perdoar. Judas não se perdoou e foi se enforcar. Eu não sei se você já viu, nos evangelhos fala que Judas foi se enforcar. E lá em Atos, fala que Judas espatifou no chão. Diz a tradição que Judas tentou se enforcar, quebrou o galho, ele caiu no precipício. Isso é a tradição dos judeus que diz, o livro do Flávio José, o livro dos Hebreus. Então você precisa se perdoar. Tem gente que já fez muita coisa errada, mas não se perdoa. Eu já fiz muita coisa, nem Deus para me perdoar. Um dia um cidadão no lugar que eu trabalhava falou assim: Jesus vai ter que morrer de novo, por causa do tanto de pecado que eu tenho. Eu olhei para ele e falei assim: rapaz, você não sabe a besteira que você está falando. Ele ficou até sem graça, porque estava no meio de um monte de gente, alguns riram, outros ficaram sérios. Na hora que eu falei, acabou a risada. Nós não podemos brincar com essas coisas. Então você precisa se perdoar. Outra coisa, receber o perdão. Tem gente que eu já larguei o pecado, eu estou aqui no acampamento porque Jesus fez na minha vida. Mas você precisa receber o perdão. Se sentir perdoado. Gente, como é bom você fazer algo com uma pessoa e falar para a pessoa: olha, me perdoa. A pessoa falou: eu te perdoo. O tanto que eu já errei com a minha esposa. Eu sou muito falante, ela é mais calada. Então, às vezes, eu já errei demais com as palavras. E eu peço perdão. Agora, perdão a gente pede para pecado. Nós temos mania do seguinte: você está aqui de costas, você pisa no pé da pessoa. Perdão não, perdão é para pecado, isso aqui é desculpa. Foi sem querer. O perdão vai perdendo valor. Então nós precisamos receber o perdão de Deus. Esse é o perdão mais maravilhoso que existiu. Ele tem um valor inestimável. Ele tem um valor que você nunca vai poder mensurar na sua vida. Então você precisa receber esse perdão. Amém? Se tem alguma coisa que você já confessou para o Senhor e não recebeu perdão ainda, hoje é dia de você se perdoar para lavar o seu pé de vez. Amém? E por último, colocando um sapato fechado. Naquele tempo não tinha essas botas 7 léguas, né? Essas galochas. Então o povo andava de sandália, sujando os pés nas ruas. Hoje você pode se calçar. Quando Paulo fala sobre a armadura em Efésios capítulo 6, ele fala de um sapato. Naquele tempo, o sapato de guerra era diferente. Nós podemos pôr uma bota hoje que não vai deixar o inimigo jogar nada nos nossos pés. Por isso que nós temos que estar orando sempre, nos lavando sempre. Mas como é que eu coloco esse calçado? Orando, jejuando. Você talvez, tem gente que outro dia o cara falou assim: nossa, estou fazendo jejum de coca.
Ah, você tá fazendo jejum de coca? É, tô fazendo jejum de coca. Tá difícil. Só tô tomando Pepsi. Vai pro inferno, velho. O cara tá de brincadeira comigo. Não é esse tipo de jejum não, gente. Um dia eu encontrei com um macumbeiro. E eu vi um macumbeiro com a cara pálida. E eu gosto de puxar assunto com essas pessoas. O cara olhou para mim e falou assim, rapaz, eu vejo uma luz em você. Aí eu olhei para ele assim e falei, cara, a minha luz é porque tem um espírito, tem um guia que habita dentro de mim, que é poderoso demais. Ele, cara, que massa, hein? Que guia é esse? Falei, chama Espírito Santo. Ele falou, opa. Ele falou, não. Aí eu falei para ele assim, por que você está tão abatido? Ele falou, não, tem 3 dias que eu não como. Eu faço jejuns toda semana e dessa vez eu estou fazendo mais pesado. Tem 3 dias que eu não como nada. Gente, eu fiquei tão em crise. Naquela época eu jejuava 1 dia, 2, achava que era muita coisa. Eu fiquei 5 dias sem comer nada. Eu falei, macumbeiro nenhum vai jejuar mais do que eu. Falei assim, eu vou dobrar esse trem. Gente, eu já estava assim, cambaleando no 5º dia, tomei um suco. Falei, agora eu aguento mais. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos nos consagrar mais. Tem gente que vai fazer jejum. Eu vou fazer jejum, não vou assistir o Grey's Anatomy. Tem gente que quer fazer jejum, quer tirar programa. O que mais é importante para você, que você mais gosta nessa terra? Tira isso. Uma das coisas que eu mais gostava na terra era doce. E eu fiz uma aliança. Falei, Senhor, eu nunca mais ponho um doce na boca. Sabe por quê? Eu quero ver a glória de Deus em todo lugar que eu estiver. Eu quero ver a manifestação de Deus onde eu pisar. Que Ele cresça e eu diminua e pronto. Igual a oração de João Batista. Igual João Batista falou. Os discípulos perguntam para ele. Assim, tem um cara falando aí que é o Cristo. Ele falou que Ele cresça e eu diminua. Aí Jesus fala que esse cara foi o maior homem que existiu na terra. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos orar mais. Quando Jesus vai para o Getsêmani, os discípulos ficam lá esperando, dormem. Jesus olha para eles e fala assim, nem ao menos 1 hora. Se você não gasta 1 hora com Jesus todo dia, sua vida não está valendo nada. Desculpa a expressão. 1 hora com Jesus por dia, pelo menos. Não dá nem o dízimo do seu tempo do dia. Nós precisamos nos consagrar mais. Outra coisa. Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu tenho uma aliança, eu não como, não bebo nada sem ler a Bíblia. Então, depois da minha devocional, é que eu vou comer qualquer coisa. Vou beber qualquer coisa. E outro dia um jovenzinho, eu participei do musical, o jovem, cadê meu celular? Meu celular? Eu falei, rapaz, eu nunca vi ninguém falando assim por causa da Bíblia. Trate a sua Bíblia como você trata o seu celular. Use a sua Bíblia como você usa o seu celular. Se o seu celular tem um monte de aplicativo, mas não tem Bíblia, seu celular não converteu ainda. Porque você precisa usá-lo para as coisas do Senhor. O celular é uma ferramenta muito boa, ajuda demais. Outro dia eu estava perdido, me mandaram para uma chácara no meio do nada. Falei, graças a Deus pelo GPS. Mas nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus. Se nós limparmos os nossos pés, nós estaremos prontos para sentar na mesa do rei. E a Bíblia diz que um dia vai haver um casamento e um grande banquete. E eu quero estar lá. Você quer estar lá? Para isso você precisa lavar os seus pés. Talvez é tempo de você consertar, porque quando você perde a pureza, talvez você não vai ver mais o Senhor. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver o Senhor? Você pode ficar de pé. Os músicos podem vir, por favor, para me ajudar. Dá uma esticada aí para você não dormir. Estica aí, espreguiça. Não, pode ser no tom de vocês. Não dispersa não, olha para mim.
Há pouco tempo uma jovenzinha falou para mim assim: pastor, vai dar microfonia. Uma jovenzinha falou para mim assim: pastor, mas servir Jesus é difícil demais. Jesus pede muito. Esse negócio que você está falando aí de vida de cruz, Jesus pede muito. Eu falei para ela assim: ó, Jesus nunca pediu muito. Ela, como não? Eu falei: não, Jesus não pede muito, Jesus pede tudo. Ou você é dele ou não é. Aí ela assustou comigo. Eu falei para ela assim: ó, nessa divisão que você está de coração, o Senhor nunca vai poder fazer na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu quero te contar uma última história bem suave. Eu quero te contar uma história antes da gente encerrar. Você talvez pense assim: pastor, mas para mim não tem conserto nenhum. O que eu vou fazer? Eu já errei tanto. Será que Deus vai me perdoar? Se eu for contar para você o meu passado, que eu morro de vergonha antes de eu me converter, eu não gosto nem de citar. Eu cito alguns exemplos, mas eu não gosto, porque eu tenho vergonha. As pessoas às vezes acham assim: ah, mas para mim não tem perdão. Para mim não tem jeito. Certa vez uma senhora encostou o carro na beira da estrada. O carro dela estragou. Ninguém conseguia fazer aquele carro funcionar. Buscaram mecânico na cidade próxima. E veio mecânico, ninguém conseguia mexer naquilo. Quando aquela mulher desistiu, um guincho estava chegando, um senhor, cabeça branquinha, encostou um carro atrás dela, desceu e falou: minha senhora, posso mexer no seu carro? Ela falou: não, os mecânicos já tentaram, não põe a mão. Ele falou assim: minha senhora, me dá 2 minutos. Ela: tá bom, tem nada a perder. Aquele senhor abriu o capô, mexeu no carro dela, olhou, falou: dá partida. Ela deu partida, o carro pegou. Aquela senhora falou: mas como você conseguiu fazer isso? Ele sorriu para ela, com a bengalinha na mão, e falou assim: meu nome é Henry Ford, eu fiz esse carro. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Aquele que te criou pode te consertar em qualquer área. Aquele que criou você sabe quais são os seus defeitos, sabe quais são os seus talentos, sabe quem você é. E Ele está aqui desde o primeiro momento que você chegar. A Bíblia diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Não é unidos, é reunido. É você uniu com a pessoa, você teve um problema com ela, separou, perdoou, voltou e reuniu de novo. Reuniu de novo, ficou redundante, né? Mas vocês se reuniram. E essa reunião traz a presença do Senhor. Feche os seus olhos. A cada passo que eu dou, começa a dizer para o Senhor aquilo que roubou sua impureza. É momento de você se lavar. Deixa o Espírito Santo lavar os seus pés. Deixa o Espírito Santo te lavar com o sangue dele. Depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele nos lavou com o sangue. Se você quer agradá-lo, se lave com o sangue dele. Quero te agradar, quero te agradar, Senhor. A cada passo que eu dou, a cada frase que eu falo, a cada música cantada, quero te agradar.
Você que talvez perdeu sua pureza ao longo do caminho. Queria que você dissesse para o Senhor nesse momento: Senhor, lava os meus pés. Senhor, lava os meus pés. Senhor, lava os meus pés. Eu quero ser lavado pelo teu sangue. Eu quero ser lavado por ti, Senhor. Queremos te agradar, Senhor. A única forma que nós temos para atrair o Senhor é o sangue dele sobre nós. O sangue que rasgou o véu de cima a baixo. O sangue precioso que foi derramado na cruz. Quero te agradar. Quero te agradar. Quero te agradar, meu Senhor. Te adorar é o meu prazer, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Comece a voz e diga: Meu amor, meu tudo, te adorar, meu prazer, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Espírito Santo, Senhor, lava com teu sangue o teu povo. Lava com teu sangue a tua igreja. Lava a tua noiva, Senhor, para que sejamos prontos para o grande dia. Para que sejamos prontos, Senhor, para a grande ceia. Para que sejamos prontos para o grande casamento. Nós somos a tua noiva. Nós somos a tua noiva, Senhor. Nós somos a tua noiva, Senhor. Nós somos a tua noiva. Nós somos a tua noiva, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia.